E o estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. É no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizei frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica este que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra a terra, da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percustrasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vós miseráveis interesses seria uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que dessolam as famílias honradas, parte o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperança quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre esta visão estreita de que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte desta vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos disse que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijais-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele ali permanecesse para sofrer convosco. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que não vê a morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envolutório corporal. Mães,
Sabeis que os vossos filhos amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarzoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutais as pulsações de vosso coração, chamando este ente bem-amado. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas. Essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. E para o esclarecimento da leitura, estamos aqui com os nossos amigos e facilitadores, Márcio Torres e Richardson Miranda. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o melhor dia de estudo da casa, na minha opinião. Eu gosto mais, né, Richard? Estudar o Evangelho de Jesus é sempre muito bom. Agradecemos aos nossos amigos internautas que têm nos acompanhado nesses momentos de pandemia, né, de reclusão social, e que a gente espera que em breve a gente possa retomar as nossas atividades do cotidiano. É com grande alegria que nós vamos falar sobre o tema de hoje. O Richardson, que está ao meu lado aqui, meu amigo, meu companheiro, vai fazer uma breve introdução e, em seguida, algumas perguntas que nós já temos aqui serão respondidas. Um bom estudo a todos. Para nós começarmos, então, essa reflexão dessa parte do Evangelho, me chama a atenção o próprio título, quando ele traz perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Na questão do próprio termo, o que seria mortes prematuras? Quando a gente traz mortes prematuras, primeiramente, nós temos que fazer uma reflexão do que se refere a prematuridade, do corpo físico ou do espírito, porque o corpo físico, ele é temporal. Este corpo físico, ele me foi emprestado para minha estada nesta encarnação. O espírito é eterno. Então, para o espírito não tem como ele ser prematuro, porque esse espírito que aqui, né, estou citando o meu exemplo agora, que aqui se apresenta, não é um espírito novo. Aí nós até nos remetemos quando os pais engravidam. Ali ocorreu, né, os pais, eles conceberam a formação de um novo corpo físico. O espírito já existe. E aí, este espírito, ao reencarnar, ele vai, então, ali se vincular a este corpo que está sendo formado. E aí ele vai reencarnar, ou seja, voltar para a carne. Ou seja, vai voltar a ocupar um corpo biológico pelo tempo necessário para que ele esteja e ele consiga colocar em prática o que ele necessita para aprender e evoluir. Então, quando nós falamos de mortes prematuras, aí nós temos que deixar claro que se trata, pode ser uma morte prematura quanto ao corpo físico e não quanto ao espírito. Tá, se nós sabemos que a média de vida, por exemplo, no Brasil, ela chega a 74 anos, a média de vida do corpo físico. Quando nós ficamos sabendo da morte de uma criança, de um adolescente, aí nós podemos falar da prematuridade de um corpo físico que ainda tinha muito ainda para ser utilizado. Mas quando nós nos referimos à questão do espírito,
Como eu disse anteriormente, esse espírito ele já existe. Os pais não concebem um novo espírito, eles concebem um novo corpo físico. Então, quando nós nos debruçamos aí para entender a lógica das reencarnações, nós vamos compreender que esta minha encarnação, ela é a continuidade em termos de evolução de onde eu parei lá atrás. Então, em detrimento da necessidade de aprendizado e de evolução, eu, enquanto espírito, programei a minha estada aqui, neste plano terreno, através do meu plano reencarnatório, e a mim, então, foi dada a oportunidade deste corpo físico para que eu estar. Que este tempo deste corpo físico, ele poderá, então, ter uma previsão por mim mesmo do tempo que eu necessito para aqui estar e evoluir. Aí nós vemos situações de espíritos que eles precisam de uma curta temporada aqui no plano físico, para fechar algumas questões. E, assim, eles tendo alcançado, eles podem, então, retornar para a verdadeira pátria, que é a espiritual. Mas nós ainda somos espíritos que ainda, infelizmente, as nossas questões de apego, elas ainda superam as nossas questões espirituais. Então, nós ainda, digo nós que estudamos a doutrina espírita kardecista, temos dificuldade de ter esse desapego, de entender que todos nós que aqui estamos por uma temporada, que é a nossa verdadeira pátria espiritual. Então, quando o desenlace físico prematuro, ou seja, um espírito que partiu num corpo físico ainda jovem, ele partiu, aí que nós temos que refletir, ele partiu porque ele cumpriu o que ele necessitava para ele. Temos outras situações também de espíritos que vêm e ficam curtas temporadas, que diretamente eles nem tinham muita necessidade de retornar, porque o que eles necessitavam de aprender e evoluir, eles já alcançaram. Mas, em detrimento até de doação para outros espíritos, eles até ali se dispõem a vir e ficaram uma curta temporada, e até essa partida precoce deles, ela é programada no sentido de educar, quem sabe para esses pais, para esses irmãos, para esses filhos, para que eles tenham a oportunidade de, a partir de uma partida precoce, eles aprendam o que eles ainda necessitam para evoluir. Então, tem espíritos que vêm assim também. Então, nós não podemos associar prematuridade, né, ao espírito, a estada do espírito, mas a prematuridade, mortes prematuras, aí a gente tem essa compreensão do corpo físico, mas o corpo físico ele tem que estar o tempo necessário para o espírito, e não o espírito para o corpo físico. Se o espírito não necessita, o tempo que o corpo físico foi útil a ele, ele é grato, e ele pode, assim, então, encerrar a sua caminhada e desencarnar, mesmo que seja de uma criança, mesmo que seja de um adolescente, seja um adulto jovem, não obrigatoriamente, porque ele ainda, aquele corpo poderia propiciar a ele ainda, como eu disse, a expectativa de vida de 74 anos, aí ele, com 15 anos de idade, ele já cumpriu, já vivenciou o que ele precisava para finalizar, né, o seu aprendizado. Então aí a gente teria mais quase 60 anos para esse espírito, né, de viabilidade do corpo físico. Então, ele foi precocemente? Não. O propósito principal desde que cumpra, que ele alcance, que ele vivencie as experiências, ele alcance o aprendizado, que aquilo foi dado a ele de oportunidade, ele pode retornar ao plano espiritual. Então, a entrada que nós temos que refletir é essa. E perda de pessoas amadas. Outra reflexão que cabe a gente não perde o que não é nosso. Ninguém é de ninguém.
Nós estamos aqui vinculados, muitas vezes dentro de uma família, por laços consanguíneos, por afetos, por amor, mas ninguém é de ninguém. Um filho não pertence aos pais, os pais não pertencem aos filhos. Cada um está aqui a serviço e pode oportunizar um ao outro aquilo que eles necessitam para evoluir. Mas nós temos que ser gratos e aproveitar o tempo que cada um tem para ele aqui, não para nós. Então, perda de pessoas amadas, nós não perdemos aquilo que não é nosso. Tá, nós temos pessoas que amamos, mas elas estarão aqui o tempo necessário a elas para evoluir, e não ao meu apego, e não pela justificativa de que eu vou falar que, porque eu amo, eu quero que elas fiquem aqui. Não, principalmente tem que trabalhar o contrário, né? Nós temos que trabalhar o desprendimento. Se eu amo, eu quero o bem. Se eu quero o bem, se é o melhor para aquele que eu amo, ele tem que seguir o seu caminho, e não ficar preso a mim e a ninguém. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que vai mais ou menos diretamente a isso aí. A pessoa fala assim: pode descrever a morte em breves palavras? Como é morrer? Existe mesmo algo depois? Então vamos lá, né, Richardson? O Richardson já deu uma grande pincelada nisso aí e a gente vai tentar complementar. O que é a morte? A morte nada mais é do que o desprendimento do ser espiritual imortal do seu uniforme carnal, da sua roupagem carnal. Morrer não muda ninguém, como reencarnar também não muda ninguém, né? Se eu, aqui agora, nesse momento, tirar toda a minha roupa, todos os panos que cobrem meu corpo, o fato de eu estar sem a roupa muda o meu caráter, a minha personalidade, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas angústias, o meu conhecimento? Não muda nada. Não muda nada, eu só estou sem a roupa. O que é reencarnar? Eu vou vestir uma roupa novinha em folha. Acabei de vestir uma roupa novinha. O fato de eu estar bem vestido novamente muda alguma coisa nesse sentido? Também não. Então, a morte nada mais é do que sair de uma roupagem carnal, que naquele momento já não me favorece mais a continuar ali, para voltar para um lugar de onde eu já estava antes, que é o mundo espiritual, estagiar lá mais algum período de tempo de acordo com a minha necessidade evolutiva e retornar a essa escola carnal. É só isso. O planeta Terra, a parte física da vida, né, porque quando a gente fala em vida, o materialista fala em vida como berço-túmulo, né? Os espíritas falam em vida como uma continuidade eterna, imortal. Então, nessa passagem da vida física, vamos chamar de existência corporal, que nós estamos agora aqui, eu mesmo, Richardson, e vocês que estão nos assistindo, ela existe um período de tempo pré-determinado, sim, né? Nós temos ali o nascimento e temos o nosso final, que cada um tem o seu, depende das suas atitudes, das suas escolhas, das suas ações e do seu programa existencial, né? Vai depender de uma série de fatores que pode te levar a um pouco mais ou um pouco menos o prazo, já mais ou menos pré-determinado que a gente traz. Morrer, então, é simplesmente esse desprendimento. O que a gente precisa entender é que eu não sou o corpo. Quando a gente fala em espírito, eu escuto muito, Richard, a pessoa fala assim: eu tenho um espírito, eu sou o meu espírito. Não, você não tem um espírito, não é o meu espírito, é você, espírito. Eu sou um espírito, temporariamente, num mundo de material, matriculado para que o meu aprendizado se aconteça, num corpo de carne, que é o uniforme que eu uso. Só isso.
Ninguém tem um espírito. Nós temos o corpo eu tenho. Este corpo é só meu, só eu vou usar. Na hora que eu largar ele, ninguém mais vai poder usar. O corpo eu tenho, mas o espírito sou eu. Né? Muita gente fala assim, mas então por que eu não lembro? Alguns fatores interessantes. Primeiro, porque Deus não importa com o passado. Deus me olha hoje, nesse exato momento. O meu passado de méritos e desméritos está entregue a uma lei divina, chamada lei de causa e efeito, ação e reação. Né? É a colheita obrigatória que Paulo falava lá, tudo que semeardes terás que ceifar. Então, assim, os frutos dos nossos atos, nós vamos revivenciá-los depois. Não é castigo, não é punição, é uma oportunidade de revivenciar apenas e aprender com aquilo que eu mesmo causei, para que eu sinta, né? Eu sinto o efeito disso, e é mais profundo o aprendizado quando a gente passa por eles. Então, isso é a lei de causa e efeito. Então, Deus bloqueia um pouco da lembrança do nosso passado. Para quê? Para que os erros, os assassínios, latrocínios, os crimes, as barbaridades que cometemos, não nos afete. Para que eu lembrar daquilo que eu causei, não vai me causar mais constrangimento nessa nova oportunidade. Porque se Deus já me deu uma roupagem nova, Ele está me dando também uma nova oportunidade de recomeçar. Então Ele quer que eu recomece agora, do novo. Mas os aprendizados e as virtudes conquistadas continuam conosco. Então nunca retrocederemos. Nós sempre avançamos. Em todas as reencarnações nós estamos avançando, porque as coisas boas se mantêm e as más são deixadas de lado ao esquecimento. Né? É mais ou menos assim. Hoje é dia 15 de 7 de 2020. Né? Alguém se lembra o que estava fazendo no dia 15 de 7 de 2019? A gente não lembra. É perigoso se eu perguntar o que estava fazendo na quarta-feira passada, ninguém lembrar. Quase ninguém vai lembrar. E a gente está querendo lembrar de coisas de 100, 150, 200 anos atrás. Não vai. Também. Então, são vários fatores determinantes que nos impedem de lembrar das vidas passadas. Mas isso não é importante. O importante são os conhecimentos que nós já guardamos em nós, os chamados dons, né? Porque muita gente fala assim, Deus dá dons. Deus não dá dons, não. Porque se Deus der dom para um, Ele tem que dar para todos. Os chamados dons nada mais são do que as facilidades das lembranças acumuladas no subconsciente espiritual daquilo que nós já aprendemos lá atrás. Então a gente tem mais facilidades, a gente tem um domínio maior sobre as coisas que a gente está novamente revendo e relembrando. É mais fácil. Para quem já conhece um pouco, né? É muito mais fácil. Quer falar alguma coisa? Não, eu achei interessante. Quando coloca essa questão, né? Você usou o exemplo até de trocar da roupa, do apego que nós temos ainda à questão da imagem e não da essência. Né? Você usou um exemplo bacana, até simples, usando, né, a questão da própria roupa aqui. No dia a dia também, a própria imagem física, né, a apresentação do corpo físico, muitas das vezes as pessoas elas fazem pré-julgamentos e dão um valor mais pelo que elas veem do que pelo que elas sentem. Então, é interessante a gente até pensar assim, o que vale as palavras ou as ações? Né? Me prove a sua fé pelo que você fala ou pelo que você faz. Porque é o que a espiritualidade sempre aponta, de que nós temos muitas, hoje no dia a dia, muitas pessoas cheias de palavras bonitas e de poucas atitudes. Então, quando vem falar da questão aqui de mortes prematuras, e nós estamos falando da questão da imortalidade do espírito, vai de encontro a essa questão também de nós ficarmos apegados não
na imagem, na idade, né, física, e não na essência que está ali dentro, que é o espírito que está aqui dentro, né? Eu brinco, é como se acontece na época, agora nós estamos com o inverno mais brando, mas em regiões muito frias, às vezes tem até o hábito de vestir uma roupa em cima da outra, né? Para ver se aquece mais. Então, se a gente for pensar assim, o espírito está aqui dentro, ele tem outra roupagem que é o perispírito, e ainda tem a roupagem física. Então, ou seja, uma roupa em cima da outra. E quando ele não necessita mais dessas roupas, ele vai, então, despir-se delas. E aí tem uma questão que até observa, e eu falar de uma experiência própria, que até na questão da própria do exercício da mediunidade, na vidência, muitas das vezes, dada a oportunidade para a gente observar, às vezes você vê uma criança, um bebezinho, mas você não consegue ver uma criança, um bebê, você consegue ver a essência daquele espírito está ali. Aí você vê assim, nossa, é um espírito muito antigo. Ao contrário de quando, muitas vezes eu me deparo com idosos, umas pessoas bem velhinhas, e aí, quando eu tenho a oportunidade, com a evidência de observar o espírito, porque aí ultrapassa, né, a questão do corpo físico, eu vejo, nossa, que espírito ainda jovem, ainda rude, ainda atrasado, pouco evoluído. E ao mesmo tempo que nós observamos, eu observo uma criança e vejo, falo, nossa, que espírito antigo, que espírito sábio. E o interessante, Richard, é que nós estamos vivendo agora um momento já de, vamos dizer assim, o último terço da transição planetária, né, podemos dizer assim, e as crianças que estão nascendo agora, nós sabemos que a maioria delas, não todas, mas a maioria delas, são espíritos já bem mais elevados. E se são mais elevados, a gente deduz que é bem mais antigo, né? É bem mais velho. Então, assim, nós estamos vivendo momentos onde nós começamos a perceber em crianças atitudes de adultos e atitudes de pessoas sábias, pessoas coerentes, pessoas sensatas, pessoas que observam isso em qualquer grau da infância ou da juventude tenra, né? Então agora está ficando mais fácil até das pessoas ali ainda que não conhecem as obras e a doutrina espírita em si, de começar a entender o que a gente sempre diz, né? Isso. E o interessante, né, você está apontando aí, que a espiritualidade já vem, né, nos comunicando que nós estamos num momento de transição planetária e que quando deu o ano 2000, 1999 para 2000, que aí ficou, né, circulando aquelas profecias, aqueles medos de que o mundo acabaria, aí a espiritualidade fala assim, não, o mundo acabou mesmo. Acabou para os espíritos, que ainda são espíritos numa condição ainda muito atrasada, que necessitam reencarnar no mundo de provas e expiações. Acabou para esses espíritos a oportunidade de reencarnar neste mundo, porque a partir daí, então, começaram, né, de uma forma maior, já vinha antes, espíritos de um nível de evolução maior, para a gente já alavancar e fazer essa transição planetária para que, né, a Terra avance para um mundo de regeneração, porque nada está estático. Agora, eu só queria deixar claro uma observação, porque quando eu falo assim, através da evidência, às vezes eu vejo uma criança, eu não vejo o corpo físico, mas sim o espírito que está ali encarnado. E eu consigo perceber que é um espírito antigo, um espírito que já tem uma vasta experiência. Mesmo sendo este espírito, quando nós reencarnamos aqui, nós temos esse período de limitação que o corpo físico nos impõe. Porque senão, às vezes, é uma confusão, falar assim, então é um espírito evoluído, então por que desde criancinha ele já não apresenta? Não, o espírito, quando ele reencarna, ele fica limitado pela necessidade desse corpo físico, que ele possui fases de desenvolvimento, né, para até que ele atinja a fase adulta, que é quando o corpo físico fala, pronto, agora acabamos
e a fase de desenvolvimento está pronto para usar. Só que, enquanto não está pronto para usar, nós já estamos instalados. E aí isso vai limitando. Então, esse espírito não consegue manifestar plenamente a sua essência, se é boa ou se é má. Exatamente. Porque você me lembrou aqui agora de um grande companheiro nosso, chamado Francisco Cândido Xavier, né? Que na nossa contemporaneidade, né, é o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra. Não é isso? Nos últimos 100, 150 anos, eu acredito, ou até mais, foi um dos seres mais evoluídos que tivemos aqui no planeta Terra. Né? Então, o que o Richard acaba de dizer aqui vai bem de encontro a isso. O fato de ser um ser evoluído não lhe dá facilidades diante da vida física. Né? Muito pelo contrário. Ele passa por muito mais turbulências, por muito mais perrengues. Por quê? Porque ele é capaz de vivenciar e nos dar exemplo de como fazer. Jesus, o maior que já teve e nunca vai ser superado, né, aqui nesse planeta, ele passou por tudo isso. Né? Tem necessidades físicas, sente fome, sente sede, sente dor, né? Chora. Francisco Cândido Xavier, né, diz às pessoas que o conheceram e seus historiadores que ele tinha todas as mediunidades possíveis. Mas ele também tinha todas as doenças que um corpo poderia suportar. Né? Por quê? Para que ele pudesse realmente mostrar que, independentemente da facilidade física, é possível vencer a sua etapa evolutiva. Né? Independentemente de ser uma pessoa esteticamente maravilhoso, e no caso dele, ele era maravilhoso ao olhar, ao falar, ao viver, né? Porque esteticamente a beleza física dele praticamente não existia, mas a sua grandeza espiritual superava tudo isso, e não tinha quem olhasse para ele e não sentisse ternura e vontade de abraçar, não é verdade? Um ser que tinha todos os tipos de doença e abençoava a doença que ele ainda falava, coitadinha da minha irmã doença, ela consegue atingir só meu corpo. Eu, o espírito, estou cada vez melhor. Olha para você ver, Charles. Isso que você está falando é interessante, porque às vezes eu até falo para as pessoas, eu acredito que você tenha assistido também, tem um filme, que é até de comédia, que ele toma uma porção, e aí ele passa a ver a essência das pessoas, e aí as pessoas que realmente têm uma essência boa, ele vê elas lindas, as mulheres lindas, não sei se você chegou a ver. E a outras pessoas, ele vê elas muito feias, grotescas, né, parecendo monstros. E aí ele tem um amigo que não tomou a poção, aí o amigo fica assim, que isso, mas como assim? Você está apaixonado por essa pessoa, por essa mulher? Ela é muito feia. Aí mostra o olhar do amigo, ele vê na mulher fisicamente feia, e aí mostra o olhar dele, ele vendo, porque ele está vendo a essência. Vê uma mulher a mais linda do mundo. Aí ele fala para mim, você que está louco, é a mulher mais linda do mundo. E o amigo olhando para ele e fala, não, você que está louco. Ou seja, eu só trazendo esse exemplo, né, que alguns devem se lembrar, mas é uma questão para a gente, é o que você falou. Chico, fisicamente, nunca veio abastado de beleza física, nem de dinheiro. Mas aí eu fico pensando assim, quem consegue ver a essência é um dos seres mais sublimes, né? Mais evoluídos, mais lindos, que, como você falou, na nossa contemporaneidade, já passou aqui, né? Neste plano. E é nessa direção que nós temos que observar, que não podemos nos apegar, né? Como eu falei no início, à prematuridade, ao tempo de estado de cada um de nós aqui, pela idade do corpo físico. Porque isso não é nada, a idade do corpo físico. Como eu falei no início, às vezes uma criança, um espírito que está na fase infantil ainda, né, do corpo físico, é um espírito milenário, um espírito evoluído, que ele está vindo aqui, às vezes, até para ajudar outros. E aí ele é uma curta passagem.
Aí eu vou falar que o tempo de validade desse espírito foi ruim, foi pouco, porque ele partiu cedo. Cedo para quem? Né? Esse espírito está, na grande maioria das vezes, muito à frente de nós. Então, aí tem então uma pergunta aqui que fala assim: como fica a evolução do espírito que morre criança? Como fica a evolução dele? O nível que ele atingiu, que ele precisaria de atingir. Não muda. Né? Que é como você falou, a morte do corpo físico, ela não torna ninguém melhor ou pior. As pessoas têm que entender, Richard, que nós tivemos uma data de criação. O ser espiritual que eu sou teve um princípio, alguns milênios atrás, né? Que a gente não consegue mensurar, porque aí a gente ia entrar em reinos, outros reinos, aí ia confundir muita coisa. Mas nós somos espíritos muito velhos, pode ter certeza. Né? No corpo de carne, a gente tem esse limite de tempo. Tempo criado pelo homem, diga-se de passagem, né? Porque a gente calcula o tempo pela rotação da Terra e da Terra em torno do Sol. Esse é o tempo que nós conhecemos. Isso foi criado por nós. Beleza. Mas, para Deus não existe tempo. Para Deus só existe o momento. E nós, como seres espirituais em processo evolutivo, a gente passa por centenas, milhares de reencarnações. O que muda de uma reencarnação para outra? Vamos lá. Né? O que muda? Primeiro, muda a minha aparência física. Porque agora eu trago uma necessidade do meu projeto evolucional, dessa próxima encarnação, e o corpo físico está diretamente ligado a esse processo de aprendizado que ora eu preciso estar. Trago os traços biológicos da família a qual eu estou agora chegando, né? Trago traços da minha mãe, do meu pai, da minha família, né? Altura, peso, cor, defeitos físicos, beleza física, tudo está ligado a mais ou menos um projeto que a gente tem que passar por ele. Então isso muda. E muda o nome que o pai nos registra no cartório. Então isso muda. Mas o ser é exatamente o mesmo em se tratando de caráter, de conhecimento, de bondade ou de maldade, ignorância. Não muda nada. Isso. A outra questão que nós temos que refletir tem uma outra pergunta que fala assim: a morte natural e a acidental tem diferença para o espírito? Sim. Aí nós entramos num detalhe que é interessante deixar claro. A morte natural, ela é tida como aquela que decorre do próprio processo de envelhecimento e morte do corpo físico. Né? Se a gente for olhar pela medicina, é esta morte natural, que o corpo físico ele tem um prazo e ele vai ali morrendo até finalizar suas funções, o espírito desencarna. Agora, a acidental é aquela que pode ocorrer uma fatalidade que leva à morte precoce, né, do corpo físico, o espírito assim então não tem condições de dar continuidade, ou a morte acidental provocada de forma consciente ou inconsciente pelo espírito, que aí nós temos até o termo, né, lá de falar que é um suicídio voluntário ou consciente ou inconsciente. Aí nestes aspectos, aí nós temos que pensar no que prejudica esse espírito quanto à prematuridade nesses aspectos. Quando advindo da morte natural, aí vai de conta o que nós falamos, que o próprio espírito, isso já está dentro da própria programação do espírito, o tempo que ele necessitava aqui, e aí acaba que finalizam-se concomitantemente, né, o tempo do corpo físico com o tempo de necessidade do espírito. Acidental, mesmo o tempo falando que é acidental, nós temos aquela, como eu disse, que é fatalidade, que aí pode interromper a vida do espírito, e aí ele tem certos prejuízos, porque interrompeu ele no meio dos seus trabalhos. E então esse espírito volta, ele vai ter que se preparar novamente,
ele tem várias dificuldades que ele enfrenta e retornar para cá, né? Agora, nós temos que despir uma questão aí que o acidental sempre é vista, Márcio, não sei se você concorda, no sentido de que é fatalidade, mas nós temos acidentais também que foram programadas, que são provações, né? Porque às vezes pensa assim, nossa, um jovem morreu precocemente, né? Aconteceu algo ali, um acidente que o levou. Então, ele foi antes da hora dele. Aí, por isso que eu falo que cada caso é cada caso. Porque, pode sim ter ocorrido, o caso dele pode se enquadrar no movimento de que realmente foi uma fatalidade e interrompeu, ou não. Pode ser um caso que, para aquele espírito, é difícil de nós entendermos e até aceitarmos isso. Mas, para aquele espírito, o tempo era curto e ele necessitava finalizar com uma partida daquela forma. Tanto para aprendizado para ele, reparações que ele necessitava, ou para outros, né? É interessante, Ricardo, porque, Richardson, é que até o jeito de morrer está diretamente ligado às nossas formas de aprendizado, né? O suicida, por exemplo. O suicida, ele não nasce para ser suicida. Ele não nasce para morrer através de um suicídio. Isso não existe, né? Eu falo que o único ser que morre antes da hora é o suicida, voluntário. Aquele que dá um tiro na cabeça, que pula de um prédio, que pula de uma ponte, né? Toma um veneno, sei lá. Então, esse é o suicida voluntário que morre antes da hora. Existe também aquele que morre antes da hora, que é o suicida involuntário. O que é o suicídio involuntário, né, Richard? Eu sei que o cigarro mata. Eu fumo. Eu posso causar uma lesão no meu pulmão, que provavelmente não estava ligado diretamente à minha passagem dessa encarnação, mas pelo excesso de tabaco, nicotina, eu causei uma lesão no meu pulmão, ou no meu cérebro, né? Eu sei que o álcool excessivo mata. Eu posso causar uma lesão no meu fígado, né? Se eu continuar bebendo. Eu sei que o excesso de nervo, de ira, mata, né? O ódio é o causador direto do câncer. É boa a sua colocação, porque quando fala desse suicídio, o suicida consciente ou inconsciente, a espiritualidade tem nos alertado nos últimos tempos, porque, né, o suicida consciente é aquele que vem e provoca a morte do corpo físico porque ele não está dando conta, né, de suportar as suas provações aqui. Por isso que nós falamos até assim que o suicida, ele, na verdade, o propósito principal dele não é acabar com a morte do corpo físico, mas sim com a dor que ele está carregando, porque as provas, as expiações para ele, elas estão sendo muito árduas. Ele acha que vai cessar ali. Que vai cessar ali, mas a gente sabe que a vida continua. E continua até pior, né? E aí ele surge lá com a continuidade da dor e com um novo problema, né? E o inconsciente, é isso que é só para complementar. A espiritualidade tem nos alertado que, pela a era que nós estamos agora, o acesso às informações que nós temos, porque antigamente as pessoas podemos falar assim, tinha o hábito do tabaco, mas não tinha muito conhecimento do que isso fazia mal, do álcool, de outros desvios. Hoje, nós podemos concordar que é difícil da gente encontrar uma pessoa que fala que não sabe dos malefícios. Então não é inconsciente mais. Ela está falando assim, agora todos estão sendo conscientes. Eu até aos 20 e poucos anos, eu fui católico. E então, assim, tinha uma frase do Cristo, dentre quase tudo que ele falava, que a gente não compreendia, e tinha uma que me incomodava. É quando ele falava assim, a quem mais é dado, mais será cobrado. Eu falava assim, então eu quero que me dê pouco. Para mim não ter que cobrar muito, né? Mas a doutrina espírita vem nos ensinar que o dado é o conhecimento. Ele está dizendo o seguinte, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem por si. Não é assim? Então, antigamente, quando falava assim, eu não sabia, tudo bem, você tem uma certa responsabilidade,
Mas quando você, hoje, nos dias de hoje, quem é que, igual o Rick já falou, quem é que pode dizer, eu não sabia? Está tudo consciente, então. Está tudo conscientizado, né? Então, até o suicida inconsciente praticamente já não está tendo mais, não. E não é só os vícios diretamente ligados, não, Richards, né? É quem come demais, né? Quem fica nervoso demais, quem se estressa demais, insatisfação demais, reclamação demais, tudo que é negativo drena a nossa energia vital e diminui o nosso período existencial aqui. Sim. Agora, trazendo uma outra experiência, né, até da questão, né, que nós então ficamos aí pensando, definindo morte prematura, que eu acho que, né, nós conseguimos até deixar claro que a gente não pode ficar baseando na idade do corpo físico, né, na vitalidade do corpo físico, mas sim a gente tem que focar na necessidade do espírito. Então, cada espírito tem um tempo de passagem aqui. Só que aí, quando fala que perda de pessoas amadas, eu já até chamei a atenção da questão que não tem perda daquilo que não é nosso, né? Todo mundo está aqui emprestado um para o outro. Até mesmo porque ninguém perdeu, está logo ali, só o olho físico é que não consegue enxergar, né? É igual aquela, acho que é a oração de Santo Agostinho, que fala, só passei para o outro lado, né? Eu continuo sendo quem eu sempre fui e estou onde que estou. Nas reuniões mediúnicas, nós registramos muito, né? E aí até com o trabalho com a vidência e os espíritos, muitos que cumpriram o que tinham que cumprir, estão bem-sucedidos, né? Ou seja, nossa, consegui. Retornam para o plano espiritual, mas aí por apego, por essa questão desse amor egoísta, que é um amor que aprisiona, muitos de nós que aqui ficamos, nós começamos a nos ligar mentalmente e não aceitar a ida do outro. E aí teve um evento, uma reunião que eu participei, que um espírito se manifestou e ele, a fala dele como é interessante, ele disse assim, eu estou todo molhado pelas lágrimas dos meus pais. Eu cumpri o tempo que eu necessitava, retornei para a verdadeira pátria espiritual, mas não consigo aqui prosseguir e ficar em paz, sabendo que aqueles que me amam e que eu amo também, não dão continuidade à sua caminhada, porque seus pais aqui continuaram, porque eles têm coisas ainda a fazerem, e estão ali lamentando e até responsabilizando o outro que partiu pela falta de desejo ou até pelo desejo de se dispor da vida. Olha o que a gente coloca, a carga que a gente coloca nos que foram, né? Então, isso é muito pesado. Então, da gente trabalhar isso, que ninguém é de ninguém, nós somos emprestados, que quem cumpriu o seu tempo, e que aquele que ama liberta, e que aquele que ama nunca vai querer que aquele ao qual ele diz amar, que ele fique preso aos sofrimentos da vida terrena. Exatamente, Charles. Tem uma pergunta aqui que eu estava lendo, e ela está muito dentro do que a gente está falando aqui. A pessoa fala assim, boa noite, perdi meu filho em um acidente há 4 anos, nunca mais fui a mesma pessoa. Ele tinha apenas 16 anos, era jovem, lindo, cheio de vida e saúde. Num acidente de moto, não resistiu após 1 semana no CTI. Nossa família é religiosa, somos católicos, mas simpatizamos com a doutrina espírita. Oramos muito a Deus, mas mesmo assim Ele o levou de mim. O que eu tinha de mais valioso, meu coração chora, pode nos ajudar? Veja bem, a gente por desconhecer a causa natural do acidente, né, que aconteceu, mas para início de conversa, Deus não o levou, ele continua, né? Ele é seu filho biológico, biologicamente você o gerou, mas o ser que animava aquele corpo continua vivo e com muita vida, né? Que é a vida espiritual. Todos nós iremos partir um dia, todos nós iremos partir um dia. É lógico que um coração de mãe jamais quer perder um ente amado, mas a gente tem que entender que a vida só existe porque nós morremos. Uma coisa é diretamente ligada à outra, mas não é a morte
de terminar. Nós vivemos num país ocidental, né, colonizado, com a cultura católica e realmente a mais forte, né, do Ocidente, onde nos foi colocado durante séculos e séculos a ideia de que morte é castigo, né, que morte é fim, que morte é putrefação, que morte é cemitério, que morte é uma caveira. Não. Se eu jogar minha roupa no lixo e ela apodrecer, é a roupa que está apodrecendo, não sou eu. Eu continuo vivo. O ser espiritual que nesta vida esteve como seu filho durante 16 anos, ele veio para ficar aqui 16 anos. Não é? Era o período dele. Era o período necessário que ele necessitava para aquela prova encarnatória dele, e veio como seu filho, porque você e seu marido, eu não sei se tem irmãos, a família em si, necessitava também de, vamos pôr entre aspas, perder este filho, para que pudesse, esse impacto pudesse alertar vocês para uma nova realidade, né? Porque a doutrina está falando, né, Richard, a gente vai pela dor ou pelo amor. E na hora da dor é onde a gente mais busca Deus. 99,9% das vezes que a gente começa a buscar religião, oração e um consolo, é no momento de dor. E deveria ser o contrário. A gente deveria viver Deus o tempo todo, porque nós fazemos parte dele, né? Então a gente sofre mesmo. Ore para seu filho, agradeça a Deus e ao seu filho, esses 16 anos maravilhosos que ele esteve com vocês. Sinta a presença dele do seu lado, porque como filho amado, o laço de amor não separa. Ele está num plano diferente, mas próximo afetivamente de você. Durante o sono, você pode reencontrá-lo. Vai chegar o dia que você também vai partir e vai encontrá-lo novamente. Podem vir novamente como família numa outra encarnação, continuar esse processo. Então, isso é natural. Não deixe que essa dor tire de você a certeza de que você tem um Deus que te ama acima de tudo. Não deixe. Não foi Deus quem faz. Deus não faz escolhas por nós. Vamos entender isso. Deus não escolhe. E olhar que a vida continua, né, Márcio? Porque quantos pais que nós vemos, assim, nós respeitamos a dor, nós sabemos isso, mas que tem outros filhos, e que aí, por um filho que parte, os pais se fecham e esquecem até de olhar para os que ficaram. Né? É simples, troca de lugar. Se fosse você que tivesse desencarnado e visse seu filho agora deixando de viver a própria vida e lamentando constantemente que a sua mãe foi embora, você estaria feliz? O que você desejaria para aquele filho que ficou? Que ele continuasse a vida dele da melhor forma possível, que ele buscasse a felicidade dele, que ele buscasse o progresso dele, não é, Richard? Que vivesse da melhor forma possível. Da mesma forma, esse filho está lá desejando isso para você. E às vezes, choroso e lamentando, porque a ausência dele te incomodou tanto. Nós podemos observar, até através do Chico Xavier mesmo, das cartas psicografadas, tem até o filme que chama As Mães de Chico, que todos esses espíritos, quando eles mandam as mensagens para as mães, para os pais, né, e para os familiares, eles sempre apontam isso, que eles cumpriram a etapa deles. E nas cartas, é interessante que o que sempre eles ressaltam é a importância de que deem continuidade, aproveite a sua vida, né, faça a vida que ela seja produtiva, olhe para os meus irmãos, olhe para o meu pai, ou pai, olha para a mãe. Ou seja, eles sempre chamando a atenção assim, a minha partida, tá, eu cumpri a minha etapa, mas a sua ainda continuou, então faça com que ela valha a pena. E não deixe de olhar para os que aqui ficaram, porque senão o que partiu, ele ocupa todo o espaço e só ele que existe. Os que estão aqui também precisam, né? Precisa da mãe, precisa dos pais, precisa de todo mundo. E o outro que foi já finalizou, e os que estão aqui ainda estão em curso, né?
Então, a gente vê que até as próprias mensagens, elas têm essa característica. Uma vez eu vi uma reportagem, Richard, e isso me marcou muito, já tem muitos anos, deve ter mais de 20 anos isso. Um rapaz assassinou o outro para roubar dele. A mãe do rapaz assassinado, no primeiro momento, se encheu de ódio, né? Mas quando ela foi conhecer a história do assassino, ela descobriu que ele foi abandonado pela família, que cresceu nas ruas, nunca teve ninguém por ele, tal. Ela se comoveu de uma tal forma que ela passou a ir na cadeia todos os dias visitar o assassino e o adotou como filho dela. Não é? Olha essa pergunta aqui para a gente finalizar, Ricardo. Ô, Richard, te chamando de Ricardo toda hora. Richardson. Olha, não, perfeito. Meu marido está internado no hospital. Ele tem câncer em fase terminal. Ele não sabe, mas desconfia. Meu filho e minha filha são muitos apegados a ele. Sempre foi um bom marido e um excelente pai. Não merecia estar passando por isso. Foi muito judiado pelo pai alcoólatra que o humilhava e o agredia à toa. Cresceu com essa mágoa e essa dor, mas nunca agiu da mesma forma, ao contrário, só fez o bem. Por que Deus permite que pessoas boas sofram tanto e como viveremos sem Ele quando se for? Você quer falar primeiro, Richard, sobre isso? O primeiro ponto que nós temos que ressaltar é nós devemos deixar de julgamentos, porque nós ficamos querendo equilibrar, pôr numa balança, a partir dessa existência, que é muito curta, né? Se um ser sofreu, ele, né, passou por períodos difíceis, que isso seria uma justificativa para que ele não passasse por outros problemas. Mas aí nós estamos tendo uma visão muito diminuta para os propósitos dessa vida terrena, porque, como nós estamos falando aqui a todo momento, esta vida é a continuidade de onde paramos. Então, não se justifica nenhuma agressão, nada, mas eu digo assim, cada um está dando continuidade, reparando, resgatando, refinando. Então, temos que deixar de ter julgamentos, porque é muito limitado. Agora, na questão da situação ali, o outro ponto é... que amor egoísta é esse? Desculpa a colocação, mas para mim é um amor egoísta, porque eu amo e eu vou querer que o outro esteja preso a uma cama, a sofrimento, pelo simples fato dele não me deixar fisicamente. Aí eu falo assim, não me ama assim não. Não me amem assim. Porque, gente, é um amor de apego. É como eu falei anteriormente, o amor liberta, a gente quer o bem do outro. Eu quero que o Márcio esteja aqui, os outros, mas que ele esteja aqui bem, que ele esteja aqui produzindo e evoluindo. Agora, se ele chega no final, que o próprio corpo físico está imprimindo nele mais sofrimento, mais dor, eu vou querer que ele fique, pelo simples fato de eu não querer que o Márcio vá embora. Então, não pode amar assim. O amor, a prova do amor é o desapego, tá? É o pai, os filhos, né, gostam desse pai, cumpriu mas cumpriu a parte dele. Né? Olha que interessante, ele cumpriu a obrigação dele de pai, de marido, de homem de bem, mesmo tendo, nesta encarnação, uma infância sofrida. Primeira coisa, vamos tentar desmembrar a história kármica desse homem. Não gosto dessa palavra kármica, não, dessa história evolutiva desse homem. Antes de encarnar, ele sabia quem ia ser seu pai e as possibilidades que ele ia ter sendo filho dessa criatura. E aceitou porque precisava passar. Né? O pai também era um ser doente. Não é? O pai também era um ser doente, merecedor da nossa compaixão, do nosso entendimento, do auxílio. Não é? O pai também era. Não justifica os atos com o filho, mas ele era um ser doente. Ótimo. Olha a grandeza primordial desse ser. Ele, mesmo passando por isso, ele não era como igual. Ótimo. Mas, tem um porém. Ela diz assim, cresceu com essa dor e essa mágoa. Não podemos afirmar 100%, mas o câncer pode ter começado aí. Não é? Quando a gente vai se nutrindo de coisas negativas, as nossas células se adoecem. Não é? E a doença vem. Pronto.
É hora da despedida. É lógico que você não vai chegar lá e falar, meu marido, você vai morrer, tchau. Não é assim. Mas é hora das orações em família, pedindo a Deus que dê a ele o merecimento de uma morte serena, sem dor. Que dê a ele essa passagem com tranquilidade, que aqueles amigos, parentes, amados que já se foram, possam vir recebê-lo. Que ao passar para lá, ele tenha o entendimento e a aceitação necessária para compreender que essa tarefa já foi cumprida e agora acabou. Que a família vai ficar bem, que os filhos vão ficar bem. Os filhos tiveram um excelente pai para ter um exemplo de caminhar na sua vida. Imagino que tem uma excelente mãe que nos escreve desta forma, não é? Uma mãe que ama o marido dessa maneira. Então é hora de despedir, é hora de agradecer a Deus e a Ele este momento e entender que a vida vai passar. Eu costumo dizer, Richardson, que nós somos hoje, segundo mais ou menos os censos mundiais, cerca de 7 bilhões e meio de pessoas. Daqui 100 anos, provavelmente 99%, eu estou pondo 99 porque tem uns que estão nascendo hoje, estarão mortos. São 7 bilhões e meio de pessoas que já passaram por aqui e já não estão mais. Por que a gente teme tanto uma coisa que não tem como fugir dela? Sabe por quê? Porque nós desconhecemos. Nós tememos tudo aquilo que é desconhecido para nós. Quando a gente busca o conhecimento e a doutrina espírita vem nos dar esse alento, não é? Não é à toa que a gente já considera o Consolador prometido, porque ela nos consola realmente, ela vem nos mostrar que a morte é nada mais do que uma continuação lógica e contínua da vida. Que hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos lá, depois voltaremos aqui, lá, até que nós não tenhamos mais a necessidade de uma reencarnação física. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós atingimos um ponto de evolução que eu já não necessite mais de uma escola corretiva como a Terra. Não é? É isso que a gente tem que compreender. Está no meu livre-arbítrio, no meu poder de decisão, de escolha, de ação. Eu decido. Lamentar não corrige nada. Não corrige nada. Terminando aqui, Richard, estou lembrando aqui de um amigo nosso. Uma vez ele contou para nós o seguinte: quando ele vai num velório e vê aquelas pessoas desesperadas, abraçando o defunto no caixão, gritando, chorando, e não vai não, não me deixa não. Ele falou assim, escreva, tem culpa no cartório. Aqueles que se desesperam em velório, ficou a desejar com a criatura que foi embora. Aqueles que não têm nada, que fizeram tudo de bom, que deu amor, que deu serenidade, que deu auxílio, esteve sempre do lado, choram, mas serenas, num canto, em oração. Para fechar, eu lembrei de uma frase aqui, de que os mortos recebem muito mais flores do que os vivos, porque a dor, né, o arrependimento de não ter aproveitado, de não ter feito, faz com que depois fique tentando remediar a morte, né, repará-la em morte. Então, que nós possamos ser felizes e aproveitar a vida, celebrar a vida enquanto ela está aqui e permitir também o final da vida, né? E celebrar também aqueles que já foram, porque eles ainda continuam vivos, não é assim? Meus amigos, muito obrigado, que Deus os abençoe, nós ficamos muito felizes de estar aqui. Obrigado, Richard, que Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser.